Olá, pessoal! E começamos agora mais um episódio do Expo e Cast, edição especial do Encontro de Cafés Especiais. E o nosso bate-papo agora é sobre café especial na origem. E é lógico que eu estou super bem acompanhada. Eu estou aqui trazendo o KJ, que é um avaliador sensorial, Q-Grader, instrutor do Senar, que veio especialmente para o encontro de cafés especiais, para dar algumas oficinas para a gente e conectar, né, trazer esse assunto de café na origem, café com o produtor, e também com a prata da casa, Thaís, que é barista, sócia proprietária do Zaz Coffee Beer, para a gente ter um bate-papo bem legal. Bem-vindos, bem-vindo, KJ. Muito obrigado pelo convite. É uma felicidade, uma honra muito grande estar aqui novamente em Franca, aqui no Encontro de Cafés Especiais, né? Tive a primeira vez aqui, foi maravilhoso. Achei que não tinha jeito de melhorar e nossa, tá lindo aqui. Tá muito bom, muito legal. Muito obrigada pela tua presença e Obrigado. bem-vinda, Thaís. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, esse evento cada vez mais lindo, maior, né? E mais gente prestigiando, é muito gratificante ver isso aqui em Franca. E eu sou a Marta Grill, da Associação de Cafés Especiais, e a gente está falando aqui direto do encontro, que é esse momento que a gente conecta as melhores marcas de café especial aqui da região, e muito mais do que café, né? Uma experiência completa. A gente está falando de queijos, a gente está falando de bolos, biscoitos, coalhada, granola, um monte de coisa gostosa para o consumidor aqui, para o pessoal da região tá conhecendo e valorizando, né? O Porque a gente café faz. nunca vem sozinho, né? Sempre bem acompanhado. E eu já aproveito esse gancho, KJ, para tu contar um pouquinho mais da tua experiência, que é super rica, né? Ela tá conectada tanto com o café quanto com a gastronomia. Exato, exato. Na verdade, a minha formação formal não tem nada a ver com nenhum dos dois. Sou formado em administração de empresas. Logo depois que eu formei, até mesmo durante a faculdade, eu só dei continuidade. Trabalhei 12 anos como intérprete de mandarim, né? Que foi o período ouro, né? Assim, que foi os anos 2000, né? Muitas empresas chinesas vieram investir aqui, empresas grandes, siderurgias. Trabalhei em vários projetos com chineses diretamente, e essa dualidade, talvez, né, de cultura, me fez uma pessoa super curiosa, principalmente sensorialmente, né? Depois que eu trabalhei como intérprete, a vida deu uma reviravolta, eu sofri um acidente, enfim, né, não vem ao caso, e eu me perguntei nesse período o que eu gostaria de fazer na vida, aquelas crises existenciais que a gente tem de vez em quando na vida, né? E sempre gostei de cozinhar. Minha mãe cozinha super bem, então eu busquei uma formação formal, né? Sou cozinheiro formado pelo Senac, né? Fiz o curso profissionalizante. Ahn, o problema foi que eu comecei essa carreira zerando a vida já, porque meu primeiro trabalho foi no Circo Soleil Uau! como cozinheiro, né? Eu era, enfim, né? Trabalhava na cozinha, né? Do tour deles aqui no Brasil. E eu falei, não preciso de mais nada. Eu não tenho mais nada na cozinha que eu busque, né? Eu sempre fui muito fã, alugava DVD na locadora para assistir. Sensacional. Foi uma coisa incrível. Nesse meio tempo eu conheci o Bruno Souza, o Brunão, lá da Academia do Café de Belo Horizonte, e fiz esse trabalho. Fui para a Semana Internacional do Café, eu descobri esse universo, eu não sabia que era tão grande assim. E aí eu decidi, vou trabalhar no café. E desde o dia o Bruno me ajudou a me formar, a entrar no café especial. E desde então tenho trabalhado com sensorial. Isso já faz 15 anos. Lá se vai um tempo e a tua trajetória é uma trajetória que a gente vê assim, né, acontecendo com muita gente do café, não de cozinhar para o Circo du Soleil, mas para fazer várias outras coisas até chegar no café. Mas a quantidade de gente que tem que depois que vem pro café não consegue mais ir embora. Exatamente. A gente, assim, o meio do café, todos nós sabemos, é tudo gente doida, né? Que por algum momento na vida, né, tomou a decisão de entrar no café, né? E não sai. Não sai. Pode até fazer uma coisa paralela, mas o café sempre, sempre fica, né? Que bacana. E Uhum. Thaís, eu quero ouvir um pouquinho da tua trajetória, que eu sei que também tem várias curvas nesse caminho até chegar aqui no meio do Pois café. é. Coincidentemente, também sou formada em administração de empresas, tem nada a ver. Nunca imaginei trabalhar com café na vida. Já trabalhei no Polícia Militar. O meu último emprego foi com imóveis.
Então, assim, absolutamente nada a ver. Mas sempre que eu ia visitar uma amiga, ela tinha uma livraria aqui em Franca, tem uma editora e tinha uma livraria. Ela me servia um café. E eu achava aquilo tão cordial que ela parava o que ela estava fazendo para me servir um café. E eu nem tomava tanto café assim, e muito menos sabia de café especial. E aí eu falei, tá aí, né? Que coisa legal, né? Você servir um café para uma pessoa, né? Aí veio uma ideia, assim, de abrir um negócio. E aí eu tive a ideia de abrir um café-bar. Porque não tinha em Franca. Não tinha um negócio meio lado B em Franca, assim, ainda, sabe? E eu sentia falta de ter esse lugar para ir. Eu falei, então, eu vou abrir. Sem experiência nenhuma também, de ter negócio próprio, enfim. Isso, em quanto tempo? Isso, esse ano, 9 anos. Olha só. 9 anos de Zaz. E aí abrimos o Café Bar. E aí virou o que virou até hoje, né? Hoje somos marca de café, somos microtorrefação, somos cafeteria, prestamos serviço de barista, damos workshops. E é um caminho sem volta, né? Conheci o café especial, eu fui fazer um curso no Coffee Lab em São Paulo, foi meu primeiro contato com café. E eu saí de lá deslumbrada, assim, tipo, nossa, Franca precisa saber disso, né? Tinham poucas marcas que faziam isso aqui ainda. E a gente pensei, né? Precisamos falar mais disso, vamos trazer mais isso, né? E é desafiador até hoje, né? Apesar de 9 anos ser já uma trajetória considerável, né? É um caminho, é desafiador, é próspero, mas, né? Ainda tem muita gente que não conhece. Aproveitando exatamente isso que tu tá falando, Thaís, eu pergunto pro KJ. KJ, tu que tá pela segunda vez aqui em Franca, nesse evento, que é um evento que conecta, né, as pessoas aqui da região com esses profissionais, com essas marcas, com esse café. Como é que é a tua visão, assim, enquanto forasteiro, dessa cena de cafés especiais aqui da Alta Mogiana? Eu acho que, assim, falar de café é sempre. Parece que a gente tem, né, trabalha nisso, tem muita facilidade em falar sobre esse assunto, mas, na verdade, é um assunto extremamente complexo, né? Porque a gente tem um público muito grande e, mais do que isso, a gente tem uma cultura de café muito forte. Né? Eu acho que todo mundo concorda aqui que falar de café especial ainda é um assunto delicado, mesmo o Brasil sendo o maior produtor de café do mundo, né, e talvez isso seja um dificultor, né, da gente tratar de, né, qualidade. A cultura é muito forte, é muito arraigada, mas para nossa sorte, né, eu acho que cada vez mais as pessoas têm descoberto mais a qualidade que o café pode ter, né? O contato com assim, não me entra na cabeça uma área, né, uma indicação geográfica, uma Alta Mogiana, ter café de tão alta qualidade, ainda ter gente não tomando café de qualidade. Isso teria que ser obrigatório, né? E por isso eu tenho acompanhado o trabalho da associação, da MSS. Eu tenho que parabenizar vocês, porque eu vim aqui em 16, 15, talvez, 14, e vocês já estavam fazendo esse trabalho dia após dia, né? E hoje transformou nisso, sabe? De estar num shopping, né? E as pessoas virem pedir café sem açúcar, conseguindo, né, desdobrar em descritivos sensoriais. Cara, isso é muito legal, muito legal. E realmente a região precisa de uma liderança, talvez, né? Seja a palavra, alguém para poder puxá-los, né? Nós, como profissionais, a gente faz o nosso trabalho de formiguinha, né? Eu, como instrutor do Senar, junto dos produtores, mas o mais importante, talvez, é o lado do consumidor, né? Essa educação do consumidor, porque eles que pedem, eles que, né, puxam a qualidade para eles, né? Todo produtor faz qualidade, né? Isso é uma coisa, os primeiros 5 momentos do meu curso no Senai é isso. Todo produtor faz qualidade. Todo boi tem uma picanha. O que você vai fazer com essa carne? Você vai entregar o boi ou você vai cortar e entregar com valor mais agregado, né? Com maior agregação. Então, eu acho que a hora é essa, né? De
dividir a picanha do colchão duro. E isso tem assim, poxa, 15 anos atrás não era assim, né? 15 anos atrás você falava qualquer um café especial, não, tomo um café que, né, minha avó faz, minha mãe faz, enfim, o café do escritório. Uhum. Hoje em dia não. Você vem no shopping, as pessoas pedem, né? O que você tá sentindo aqui? Pô, jasmim. E não estranham mais também, Não né? Já estranham. sentem, né? Mas não se enganem, ainda é um nicho por enquanto, né? Eu acho que ainda é um nicho, mas nós, Brasil, temos essa potência aí para desenvolver, e principalmente num lugar como esse, né? Altomogiana aí fazendo cafés, enfim, né, excepcionais. Nossa, KJ, que legal. E eu fico lisonjeada, né, enquanto gestora da MSC, desse teu reconhecimento, assim, desse trabalho nos últimos 10 anos. E eu, desse lado aqui, tenho para te contar que o acelero desse movimento, ele começa quando a união entre esses atores se fortifica, né? Então, o encontro de cafés especiais e o sucesso desse evento, ele está ligado absolutamente à união de todos esses atores que estão trabalhando junto e aí acaba facilitando, né, Thaís, esses desafios que o empreendedor aqui da região tem de comunicar, de educar. E aí eu te devolvo. Hoje, o que tu acha que é o maior desafio? O que o consumidor final estranha? O que ele pede? Como é que é essa tua comunicação com o cliente quando a gente está falando de café? Olha, Marta, eu vou falar uma coisa que pode soar meio contraditória aqui, porque a gente fala que pode botar café no açúcar, porque o café da pessoa ela faz o que ela quiser, né? Mas eu vou falar coração aberto que orgulhosamente esse evento ninguém me pediu açúcar. Isso é um avanço muito grande, porque como o KJ falou, ainda estamos fazendo trabalho de formiguinha, apesar de fazer muito tempo e a gente já ter clientes fidelizados e tudo mais, 95% ainda da população não toma esse café, esse tipo de produto. E ter aqui um evento de 4 dias e a pessoa não pedir, pelo menos para mim, né? Os que passaram por mim ali, vamos pensar aí numa quantidade considerável de público. Não pedir açúcar e tomar o café todo do copinho, não jogar fora e nem fazer careta, é uma vitória. É uma vitória e eu acho que é aí que a gente vê o resultado, sabe? Você fala assim, é isso, as pessoas estão reconhecendo, as pessoas estão pedindo café especial, as pessoas estão entendendo que é sensorial, nós estamos perguntando se tem aromatizantes, tem algo adicionado ali. Então, eu acho que é muito promissor, é uma coisa que a gente está conseguindo e, que nem nós falamos no início, né? O crescimento e a evolução do evento também traz isso, né? Também faz com que isso aconteça. Sim. Thaís, eu acho sensacional. Obrigada por compartilhar essa tua percepção, né? Porque isso, para mim, ao meu ver, demonstra uma maturidade do setor, né? Crescemos. Uhum. Não só das marcas, das cafeterias, mas de todo mundo, do consumidor que está mais educado, das marcas que estão mais maduras e do produtor que está começando a entender um pouquinho mais sobre o seu produto, sobre o café. Exato. E esse assunto tem total ligação com o teu trabalho, né, KJ? Perfeito, perfeito. Eu lembro, não um ditado, né? Uma frase, eu sempre trago isso, tanto na apresentação dos meus projetos, quanto para, né, dependendo da turma também, a gente não pode ir muito, né, questão filosófica, enfim, né, tem que ser mais pé no chão. Mas eu sempre lembro do seguinte, conheça-te a ti mesmo e conhecerá os segredos dos deuses, né, e da terra. E eu sempre trago isso comigo, porque eu acredito nisso, né? Então eu acho que o autoconhecimento é uma obrigação de cada um. Quando acorda, você tem que se lembrar disso, né? Para ser uma pessoa melhor, né? Para ser um ser humano melhor. Mas nesse caso em específico do café, eu acho que o produtor ele precisa conhecer o produto, o tesouro que ele tem na mão, né? Como eu falei, né? Todo pé de café faz um café maduro, mas tem lá os podrezinhos, né? Tem os fermentadinhos, os sequinhos. E quando você mistura isso tudo, né? É uma prática comum em todo produto, né? Todo país produtor de café, você mistura tudo e entrega do jeito que é.
e você espera alguém dar valor a isso. Isso pode até se aplicar a pessoas, tá? Quando você sabe do seu valor, você coloca o seu valor, né? Você coloca o seu preço. E é isso, sabe? O curso de classificação e degustação do Senar serve para isso, para mostrar, né? Tirar uma fotografia maquiada, bonita, de banho tomado, né? Para mostrar ao produtor, produtor, você é isso. Põe um preço direitinho no seu café, valoriza o seu café, né? Logicamente eu não falo nessas palavras, né? Eu sempre falo assim, por que você está me entregando um café bica corrida, né? Você está querendo me ganhar, né? A gente está querendo namorar. Você vai para o seu primeiro encontro de chinelo, bermuda e uma regatinha surrada? Ou você toma um Dá banho, uma arrumadinha. dá uma né? arrumadinha, passa um perfuminho, né? Que na verdade preparar o café é isso. É você pegar o melhor do seu café e mostrar para os outros. E quando você entrega de qualquer jeito, né? Você passa a ser dependente do julgamento da outra pessoa, de colocar o valor. E é interessante que, por mais que pareça simples ou até óbvio, não é, né? Não. O óbvio não é óbvio. Não. A gente vê essa maturidade que eu estava comentando com vocês, mas a gente está falando de um universo de 5.000 produtores de café Exato. aqui na nossa região. Exato. Né? Por isso que esse teu trabalho é tão importante. Inclusive, eu já quero aproveitar aqui, te interrompendo rapidinho, para convidar todos que estão assistindo. Nesse ano nós vamos ter 2 edições, né, de curso de classificação Isso. com o KJ, gratuitos, em parceria com o Sebrae, com o Senar, para os produtores que quiserem entender mais do seu café e aprender como deixar ele mais arrumadinho para esse date, Isso. para a gente conseguir valorizar mais o café, né? Perfeitamente. Esse curso oferecido pelo Senar em parceria com o Sebrae. São 2 dias presenciais, né? Eu recebo essas amostras, né, dos produtores, né? A gente, né, pede que seja arrumado, mas não precisa, né? Pode vir em coco, pode vir em bica corrida, né, sem peneirar. E aí, durante o primeiro dia, a gente faz essa classificação. Logicamente, vou apresentar vários conceitos, né, os defeitos, enfim, que a gente precisa tirar dessa amostra do café, né? Eu pego essa amostra preparada, eu torro, provo e laudo seguindo o protocolo da SCA, né, o protocolo internacional de cupping. E no terceiro dia as pessoas voltam, né, e a gente faz uma explanação aí do perfil, né, do café. E é justamente isso, como que é o seu café, né, o quão bonito, gostoso e, enfim, né, o quão bom é o seu café, né, para as pessoas terem essa noção, né. Até mesmo para poder conversar com alguém que está lá na frente da cadeia, né? Não, meu café é assim. E se não tiver assim, você errou em alguma coisa, ou na extração, ou na torra, né? Então ele tem potencial, né? E principalmente para o produtor, se quer vender um café verde, né? Tem muita gente que, né, vende o café em sacas, enfim. Ele ter também essa noção de como explicar para o comprador do grão cru dele. As 2 partes têm que ser feitas, né? Para o mercado valorizar mais, o produtor tem que fazer o tema de casa Perfeito. e entregar aquela matéria-prima certinha, bonitinha, classificada, né? Exatamente, é um círculo virtuoso. Enquadrada. Exatamente. E eu sempre digo assim também, pode ser um pouco polêmico isso que eu vou falar. Ai. Eu sempre falo ao produtor o seguinte, principalmente os pequenos produtores, né, que eles não estão completamente inseridos na cadeia, não têm os meios, de repente, né, de não apenas de preparar, mas de dar vazão ao seu café de qualidade. Eu sempre falo assim, e é para uma provocação, não quer dizer exatamente que é para fazer assim. Falo assim, cara, se você não tem comprador de café especial, você não tem quem pague esse preço e valorize o café como ele deve ser valorizado, não perde seu tempo, não faz. Vende do jeito que tá, porque boleto não espera, né? Eu acho que essa é uma parte muito importante, apesar de polêmico, eu acho que a gente precisa ter também uma empatia em relação às condições, né, em relação ao produtor. Muitas vezes a gente quer imprimir e forçar uma realidade que não é a realidade dele. Não é viável ainda, talvez. Ainda, exatamente. Mas, exatamente, não é viável ainda.
o que ele precisa ter é ciência dessa alternativa também. Você pode fazer assim. Não consigo fazer, ok, vou trabalhar para ir para este caminho. Não é uma imposição. Eu acho que muita gente, eu inclusive, né, já fui nazista do café. Né, eu fui aquela pessoa arrogante, né, que sempre forçar a minha realidade, minha verdade. Eu só tomo café 86 acima. Cara, não é assim. A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? E depois que eu mudei essa postura, e é uma postura, é um jeito de viver, as coisas ficam muito mais fluidas, né? Quer tomar café tradicional? Tome, mas saiba o que você está tomando. Né? Né? Esse lugar que a gente ocupa enquanto profissional de café, de informar, né? O consumidor final, eu acho que é impagável, né? Sim. Use o seu livre-arbítrio, mas Exato. saiba o que você está consumindo, né? E eu acho muito importante, já que estamos nos assuntos polêmicos, né? Que a gente não se esqueça que estamos no maior produtor, no país maior produtor de café do mundo. Então, a gente, com a cafeicultura, do jeito que ela acontece aqui no Brasil, a gente tem muito resíduo, né? Sim. Então, assim, fica um convite, né? Uma provocação para pensarmos o que vamos fazer com esse resíduo, como conseguimos diminuir a produção desse resíduo. E quando eu falo de resíduo, eu estou falando da escolha, eu estou falando dos defeitos, né? Existe forma da gente ter uma cafeicultura mais regenerativa, que a gente diminui a quantidade desses defeitos, mas ao invés de só ficar crucificando os cafés de mais baixa qualidade, pensar como que a gente consegue melhorar o uso dessa matéria-prima ou redirecionar o uso desse produto de uma forma que seja mais sustentável para o planeta e para as pessoas que fazem parte dessa produção, né? E vale a pena mencionar também que o país, Brasil, como o maior produtor de café, e a gente sempre esquece disso, o país é também um grande produtor de conhecimento de café, científico mesmo, sabe? A gente tem profissionais de alto cacife trabalhando em prol do café. Novamente, polêmica. A gente falha muito em reconhecer isso e exportar isso. Se a gente fosse exportar todo o conhecimento que a gente tem de café, inclusive isso já acontece, muitos países vêm para aprender sobre café. Etiópia, países africanos, Colômbia. Cara, esse pessoal tá vindo, mas eles vêm de uma forma não coordenada, não organizada. Então são pequenas delegações que vêm, né? São profissionais que vêm, mas se a instituição Cafés do Brasil organizar isso, assim, a gente não exporta só café, a gente exporta tecnologia, que é muito mais importante, que condiciona, né, a produção de qualidade, né? Você falando, vamos pensar o que a gente fazer resíduos. Possivelmente tem algum gênio que está na cadeia que já sabe o que fazer, só que ele não tem voz, não tem reconhecimento, não tem recurso para pôr isso para frente, né? Então, pesquisa, ciência, eu sempre lembro da fala do Santinho, do Sítio Santa Terra, que ele fala, né? No mundo a gente tem as empresas têm tanta energia em investir na pesquisa para criar armas, né? Hoje a gente já tem drone que consegue explodir um hospital e a gente ainda não consegue ter uma tecnologia voltada para isso, né? Então, faz parte do nosso métier aqui também levantar essa reflexão. Exato. E entender como é que a gente pode diminuir a quantidade desses resíduos e ter uma plantação, uma produção mais sustentável. E aí eu aproveito que a Thaís está aqui para eu tirar uma dúvida contigo, Thaís. Aqui na origem, na Alta Mogiana, esse tema, sustentabilidade, é um tema que tu vê na boca do teu cliente, do consumidor final? O pessoal pede por isso, o pessoal valoriza isso? Tu já tem dentro dos teus clientes isso como um diferencial? Temos procura, sim, mas eu gostaria que fosse muito maior do que sabe? É um tema tão relevante, é uma coisa tão importante assim e tão necessária atualmente, né? A gente está implorando por sustentabilidade, a gente está num momento assim muito crítico que está todo mundo fingindo que não está vendo, né? E são tão poucas as pessoas, assim, ainda tem,
tá? Mas é muito, muito ainda irrisório, assim, perto da necessidade que nós temos de falar sobre sustentabilidade, sobre viver sustentabilidade, sabe? Então, assim, aqui a gente aproveitou o evento para reutilizar os filtros, né? Que para Sandrinha do Cogumelo fazer a produção de cogumelo com a borra do café, Isso né? foi muito legal. Então, eu acho que, assim, é um passo para mostrar para as pessoas, né? Para falar, mostrar, ó, estamos fazendo, vamos fazer também, sabe? Porque eu acho que é isso, eu acho que é pelo exemplo que a gente vai puxando, sabe? Nossa, sensacional isso. São pequenas ações, né, que vão caminhando em rumo à diferença, né, à mudança de fato. A gente já está quase encerrando o nosso bate-papo e eu queria te perguntar, tu como uma pessoa que vai para diversas regiões, conhece diversas diferentes realidades, né, da cafeicultura, conta pra gente um pouquinho assim do que tu vê de diferença aqui na Alta Mogiana, porque tem muita gente aqui da região que está assistindo. Uhum. E aí, para o pessoal se sentir orgulhoso, assim, porque tem muita coisa bacana aqui na Alta Mogiana. Sim. Compartilha com a gente algumas coisinhas que tu vê. Então, eu acho assim que desde lá atrás, quando eu vim pela primeira vez, conheci a MC para fazer aquela promoção daquele evento, né? Let's All Coffee, um evento internacional dos Estados Unidos. O que eu senti aqui, e isso só cresceu de forma exponencial, e apesar de tudo que eu falei até agora nesse podcast, eu acho que o que me enche os olhos é o profissionalismo dos produtores, né? E eu estou falando no sentido de verticalização mesmo, né? Ele não apenas produz um café de qualidade real, né? De doçura, acidez, enfim, né? De todo o terroir que a Alta Mogiana tem, mas quando a pessoa se propõe a verticalizar, fazer algo a mais, é sempre de uma forma com uma gestão profissional, né? É isso que, assim, cara, que legal, hein? As pessoas não fazem por fazer, não fazem de qualquer forma. É sempre, você pega qualquer rótulo aqui, você vê que o cara pensou, contratou alguém para fazer, não foi o cunhado, né, que trabalha num, sabe, é uma coisa profissional. Então, eu acho que também fica como, né, dica, profissionalize, né? Outro dia eu ouvi, existe o fazendeiro, existe o empreendedor, né, rural. São coisas bem diferentes. Mas o que me chama atenção aqui na Alta Mogiana e que me faz querer voltar sempre é olhar isso e falar assim, cara, que legal, profissionalismo na cafeicultura. Que orgulho! Que bacana, vocês viram, gente? Que bacana que é a imagem que o pessoal tem da gente. E muito disso tem a ver com a presença de profissionais como tu, KJ, que vem para enriquecer e ampliar esse conhecimento que a gente tem. A gente vai ter que continuar esse papo em um outro episódio. Foi um prazer ter vocês aqui. Thaís, eu te convido para tuas últimas palavras. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Quero aproveitar só um ganchinho aqui do KJ. Vamos ensinar os nossos consumidores a dar valor no que a gente tem, porque todo mundo lá fora tá olhando pra gente e falando, nossa, olha esses cafés. E a gente tem o ouro aqui na mão e às vezes a gente não dá valor, sabe? Então, assim, vamos ensinar essas pessoas a falar, olha, nós estamos com o ouro na mão aqui, vem provar, fresquinho aqui, safra 2026 quase chegando. A gente pode pregar uma pegadinha, na verdade, pegar um café da Alta Mogiana, colocar numa embalagem em inglês. Ótimo. Entendeu? Ótimo, E falar assim, café de qualidade 90 Fantástico. pontos. Isso. Né? Quando vai ver, é o vizinho que fez o café. Isso, exato. Gente, adorei essa conversa que a gente teve. Muito obrigada, KJ. Muito obrigada, Thaís. Eu sou a Marta. A gente está encerrando mais um episódio do Expo e Com Cast, edição especial do Encontro de Cafés e Especiais, nesse bate-papo que envolveu origem até o consumidor final. E vocês viram que quando a gente começa a falar de café, não falta assunto. Esse encontro está acabando, mas ainda tem mais uma edição agora, mais para o final de olho, então do final do ano. Então fica de olho nas redes sociais da MSC, do Encontro de Cafés Especiais do Sebrae São Paulo. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, muito obrigada. Obrigada.